Vamos conversar com o Jonas Campos, que chega diretamente da nossa redação para falar do São Paulo, que demitiu ontem o Fernando Diniz e já está à caça de um novo técnico. Grande noite para você, meu querido Jonas. Fala, Celso. Abração para você, para o Chico, para o Miller. Abraço para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Falando em abraços, né? Hoje foi dia de despedida lá no CCT da Barra Funda. Despedidas no plural, porque Fernando Diniz e Raí, né, que ontem tiveram a saída do São Paulo oficializada, hoje foram se despedir do elenco tricolor, dos funcionários do clube. Um dia de despedidas no CCT da Barra Funda. O São Paulo que agora é comandado pelo auxiliar fixo Marcos Visoli. O dia foi marcado também por uma conversa do Muricy Ramalho, coordenador técnico, com os jogadores, né? Porque está todo mundo ainda digerindo essa saída do Raí, a saída principalmente do Diniz. Nunca é fácil uma mudança no comando técnico. E antes de falar sobre os possíveis nomes aí que podem estar sendo especulados pela diretoria do São Paulo, vamos mostrar agora um ranking que a gente preparou sobre os motivos da saída do Fernando Diniz. Olha só. Diniz se foi e o nosso tradicional Top 3 traz agora as 3 principais razões para a demissão do ex-técnico do São Paulo. Depois de muitas discussões e análises, bora lá! Número 3, vexames em mata-mata. Eliminações para o Mirassol no Paulista, Lanús na Sul-Americana, além da não classificação do tricolor para as oitavas da Libertadores, aumentaram a pressão em cima de Diniz, que recentemente também viu o tricolor ser eliminado pelo Grêmio na semi da Copa do Brasil, com a queda de rendimento no Brasileirão e a perda da liderança após estar 7 pontos na frente, a vaca foi pro brejo de vez. 2. Teimosia tática. Apesar das ideias bem definidas, a obsessão pelo mesmo padrão, independentemente da situação, pode ter pesado. Muitas equipes, e essas imagens mostram, entenderam o jeito do São Paulo jogar, principalmente nas saídas de bola lá atrás, e não perdoaram. O time de Diniz, mesmo assim, não mudou ou variou a forma de atuar. 1. Polêmica com Tchê. Apesar de dizerem que tudo foi resolvido, o chilique de Diniz na beira do campo, chamando o camisa 8 de ingrato, perninha e mascaradinho, pegou mal demais e certamente abalou o grupo. Pode ter sido a gota d'água para o treinador no convívio com os jogadores. É isso, gente. Neste momento, o Marcos Visoli, portanto, vai trabalhando, é o técnico do São Paulo, pelo menos para os próximos jogos no Campeonato Brasileiro, mas, paralelamente, a diretoria vai sim procurando nomes, procurando esse novo treinador para ocupar o cargo que era, então, de Fernando Diniz, demitido nesta segunda-feira. Informação do Marcelo Bassege, o site gazetesportiva.com, é de que a diretoria não trabalha com nomes brasileiros. A gente sabe que o mercado brasileiro tem, por exemplo, Felipão, Mano Menezes, citado pelo Miller, o Thiago Nunes, né, que estava recentemente no Corinthians, inclusive, na minha próxima entrada, tem alguns fatores curiosos que podem sim aproximar o Thiago Nunes do São Paulo, mas o foco do momento é num nome estrangeiro e a preferência da diretoria, unanimidade neste momento, é o Miguel Ángel Ramírez, espanhol, que fez grande trabalho à frente do Independiente del Valle, mas tem esse problema, esse entrave aí, porque ele está apalavrado com o Internacional de Porto Alegre. O Inter está com o Abel voando, né, com tudo para ser campeão brasileiro. Precisa ver o que o Internacional vai fazer, né? Caso o Abel principalmente conquiste o Campeonato Brasileiro, tem chance de permanecer e aí o Ramírez ficaria livre. Ou será que o Inter vai honrar com esse acordo verbal? Enfim, a gente aguarda esses passos. O André Vilas Boas, português, os portugueses estão na moda. Hoje pediu demissão do Olympique de Marseille e a gente nunca pode descartar também o Osório, que já passou pelo São Paulo, e o próprio uruguaio Diego Aguirre. Celso. Muito bem, Jonas Campos, obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho, então, você traz essa informação referente ao Thiago Nunes. Claro que é papel da gente tentar investigar, entender as razões da demissão de um treinador. O que vocês entendem? O que provocou essa saída do Fernando Diniz? Não vou entender basicamente o resultado. Agora não sei vocês. Sim, Celso, eu já falei com você no Mesa Redonda várias vezes sobre isso. E eu disse que a saída do Diniz, ele ficou 16 meses no São Paulo, né? E teve 5 ou 6 eliminações de campeonato, né? E não adianta. O futebol tem suas leis,
são as leis que não mudam, são as leis que são imutáveis. A gente pode contestar elas, mas elas não vão mudar. Então, o treinador de time grande não conquistou nada, ele vai ser substituído, seja o Diniz, seja o Aguirre, seja qualquer outro treinador que vier no São Paulo. Ele tem que conquistar um título, até porque o São Paulo está muito tempo sem conquistar títulos. Eu acho que o São Paulo, diante de todos esses títulos que perdeu com o Diniz no comando, acho que o mais assim, que mais vergonhoso foi o brasileiro. Porque estava 11 pontos do Inter, depois 7, e agora está menos 7 no Inter. Então acho que esse título do brasileiro sim que está doendo mais em nós São Paulinos, porque as outras eliminações foram mata-matas, assim, que o São Paulo, alguns jogou bem, tá, e circunstâncias do jogo levaram com que o São Paulo fosse desclassificado. Então acho que, Celso, o Diniz, para mim, a diretoria atual errou, Muricy, Casares, eles erraram em não ter demitido o Diniz na desclassificação contra o Grêmio. Eu sempre falei isso nos grupos de São Paulinos, falei assim, olha, se o São Paulo mesmo com 7 pontos à frente? Mesmo, por quê? Porque o São Paulo estava se pegando em quê? Olha, perdemos pro Binacional. Ah, mas nós estamos bem no Brasileiro. Perdemos a Copa do Brasil. A gente está bem no Brasil, então nós somos líder. Quer dizer, foram se encostando no Campeonato Brasileiro e se esqueceram de manter a regularidade num campeonato tão difícil quanto o Brasileiro. Então o que acontece? Com 7 pontos na frente, você perdeu um campeonato que praticamente estava ganho, que hoje está para o Inter. Então, por isso que, por conta de todo esse somatório de coisas, que eu acho que te falei, eu acho que o São Paulo demorou em ter demitido ele por conta disso. Não porque ele é uma pessoa que. Não é isso. É porque o trabalho não ia mais render junto com os jogadores. Eu já falei isso com você também. Então, acho que a diretoria poderia ter tirado o Diniz contra o Grêmio. Aí sim teria a oportunidade de um outro treinador manter. E, lógico, não seria totalmente 100% mérito do treinador que viesse. Seria uma coisa compartilhada, como o Abel. O Abel foi campeão, bem explicado pelo Vampeta. Ele foi campeão da Libertadores, mas jogou só 6 partidas. Né? O restante foi o Vanderlei que jogou. Quer dizer, então, acho que são méritos compartilhados aí. Então, acho que... e outra, o Celso, o Muricy dá uma declaração, lembra? No meio do campo lá para os jogadores, Chico, lembra? Lembro. Para mim, ele não deveria ter feito aquilo. Também não. Para mim, não deveria ter feito aquilo. Para mim, ele desrespeitou, entre aspas, sem querer, claro. Sim, ele desrespeitou o Diniz aí. Ele não tem que reunir e na TV São Paulo, só para... Não, o treinador que tem que fazer aquilo. Parece que é... Então fica uma coisa muito pré-fabricada para jogar para a torcida. Então, o Júlio Casares, ele está sempre presente aqui, mas nessa eu acho que ele pisou na bola também, que é, na verdade, colocar a assinatura dele numa campanha que não era dele. Exatamente, né? pô. Exatamente. E às vezes o tiro sai pela culatra. Eu entendo dessa maneira. É verdade, você viu bem, o Miller então dissecou a coisa. Agora eu só quero acrescentar mais 2 detalhes, além dos vexames e mata-mata que o nosso repórter Jonas Campos falou. Além também da teimosia tática, né, que pesou uma enormidade, que todo mundo, o Corinthians descobriu o jeito de marcar o São Paulo, e todo mundo copiou. Todo mundo copiou. Aquele 1-0 do Corinthians foi decisivo para todo mundo descobrir como marcar o São Paulo. E, quarta, esses gritos que ele dava no campo, esse jeito dele tratar o Tietê, a polêmica com o Tietê, isso aí assustou os mais jovens. Assustou o pessoal, porque eles falam assim, agora eu faço o que o técnico quer ou eu jogo a bola que eu sei jogar? Né? O que eu faço? Na cabeça dos jovens valores tricolores, pesou bastante. Quem é que manda, afinal de contas, aqui? Né? É o Dani Alves, é o Raí, é o Muricy, é o Fernando Diniz, que só sabe gritar, não sabe conversar. E outra coisa, ele nunca se impôs diante da diretoria. Nunca se impôs diante da diretoria do Leco, né? Do Leco. Porque ele teve um reforço só, que foi o Luciano. E mesmo assim, porque trocaram pelo Everton, com o Fluminense. Uma permuta, né? Uma permuta, quer dizer, ele não soube, ele não teve aquele pique de chegar e falar assim, não, presidente Leco,
Nós precisamos de um lateral direito, de um lateral esquerdo, de um zagueiro central, de um centroavante. Ele não teve esse peito de chegar e bater e falar, não senhor, os juniores servem para tapar buraco. Agora eu quero jogadores mais experientes para a posição. Ô Celso... Tá? Então, quer dizer, ele falhou aí também. E eu vou dizer uma coisa para você ainda mais. O Fernando Diniz não é técnico para dirigir São Paulo, para dirigir Palmeiras, para dirigir Corinthians. Ele não serve para dirigir. Ele não é técnico à altura de grandes times. Isso ele vai aprender com a experiência, ele vai começar a ver que ele tem que mudar um pouco o sistema tático dele, que é o calcanhar de Aquiles. Ele quase afunda o Fluminense o ano passado, jogando desse jeito que ele jogou no São Paulo. E ele não muda, ele é teimoso. Ele é teimoso. Então, o cara que é teimoso, ou é teimoso pro bem ou é teimoso pro mal. E ele está sendo teimoso pro mal. Está prejudicando ele mesmo. Ô Celso, eu vou concordar com o Chico só em termos da mudança tática. Acho que ele poderia ter mudado alguma coisa. Acho que aí ele errou em ter perseguido e perseverado em um mesmo esquema tático. Aí eu concordo. Do grito com os jogadores, eu acho que isso acontece desde 1900 e nada. Ele liderou assim. Não. Isso não tem problema, até porque o jogador tem que ser levado a ferro e fogo mesmo, entendeu? O que acontece, o Celso, é o seguinte, eu acho que as perdas que fazem parte do futebol, tudo bem, mas a maneira que o São Paulo perdeu, isso que acontece. A maneira que perdeu para o Mirassol, a maneira que perdeu para o Grêmio, a maneira que perdeu o Campeonato Brasileiro, é essa indignação do torcedor São Paulino. A maneira que o São Paulo perde os títulos. Perder tudo bem, você vai perder a circunstância de jogo, mas a maneira que você perde, não dá para aceitar, pô. Então eu acho que tem que vender mais caro uma derrota. Então eu acho que o adversário não teve nenhuma dificuldade para poder vencer o São Paulo. O Grêmio veio aqui contra o São Paulo, não jogou nada. E aí Só se retrancou, defendeu o resultado. E o São Paulo não conseguiu fazer um gol no Grêmio. E aí essa característica, essa postura tem muito a ver com os jogadores também. Claro, né? Claro. Não é só o técnico. Sangue, raça, vontade, intensidade, dedicação. Celso, você não pode cobrar isso. Celso, antigamente... Você não pode cobrar isso, Miller, de garotos de 20, 22 anos. Quem tinha que assumir essa responsabilidade eram os mais velhos. E os mais velhos do time quem eram? Daniel Alves, Hernanes, sabe? O Reinaldo pela lateral esquerda, quer dizer, Juan Fran, né? Que já tem uma experiência internacional. Esses caras têm que ser cobrados. Eu achei que o Hernanes poderia ter tido mais chances com o Diniz, e não teve. Poucas, né? Então, Celso, só para finalizar, é o seguinte, eu acho o seguinte, o São Paulo hoje está virando a página porque tem que contratar outro treinador, mas tem que saber quem vem. Exato. Aí pode ser, né, só mais um para servir de escudo para a diretoria. Até porque se a diretoria não quer contratar um treinador que não quer pagar muito, aí fica difícil. Claro. Todo treinador de nome custa caro. Né?